Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal, a mais um vídeo. E eu quero falar com vocês, pessoal, especificamente sobre price action, né? Sobre a leitura do preço. E eu quero falar algumas coisas com vocês. Vou mostrar um trade que eu fiz aqui hoje também, no mercado e que me deu um bom resultado. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, verifica se você não é inscrito, né? Muitas pessoas acompanham o canal, mas não são inscritas, então já deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like. Se você não me segue no Instagram, o link está na descrição, né? Passa a me seguir, eu posto bastante coisa por lá, inclusive o trade em questão que eu vou mencionar aqui, eu postei lá enquanto eu estava posicionado. Se você tem interesse também em se tornar aluno, né? Ter acesso aí ao meu conteúdo, participar da minha mentoria ao vivo, o link está na descrição. Eu recebo, pessoal, com uma certa frequência no meu Instagram, muitas pessoas, né, que me acompanham, falam, pô, cara, eu te acompanho, eu também tento operar o price action, mas muitas vezes não consigo o resultado, né, não consigo ler o mercado da forma que você analisa. E o que que acontece, pessoal? Algumas pessoas também falam, pô, eu opero price action, eu leio o mercado em cima do price action, mas eu não consigo resultado. 99% dessas pessoas, pessoal, não operam price action da maneira correta, não opera da forma que deveria. E quando eu falo isso, pessoal, existe uma maneira de analisar o gráfico aonde essa maneira o preço repete os padrões praticamente todos os dias. E existem maneiras de você ler o gráfico, a gente pode estar falando de price action também, mas ela se torna tão subjetiva que você não consegue analisar o preço todos os dias da mesma forma. O que eu quero dizer? Hoje você analisa o preço de uma forma, amanhã de outra e depois de outra. Porque o price action por si só ele já é muito subjetivo se a gente for avaliar. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu fiz uma operação hoje. Quem me acompanha há mais tempo provavelmente já deve ter pego essa operação, principalmente quem é aluno, né? O que que acontece, pessoal? Qual que é a base do price action, tá? A base do price action é teste de máxima e mínima. O que que é uma tendência de alta? Eu falo isso aqui com muita frequência. Mercado fazer topos cada vez mais altos do que os topos anteriores. Uma tendência de baixo, o mercado fazer fundos cada vez mais baixos do que os fundos anteriores. Isso é a base do price action. Perceba o seguinte, logo pela abertura do mercado, ele marca um fundo, correto? E aqui na frente ele vem agredir esse fundo, nessa região aqui. E o que que a gente percebe quando o mercado chega nessa região? A gente percebe defesa, pessoal, a gente percebe briga. A gente vê aqui, por exemplo, que o candle 6 ele tenta romper, mas o 7 ele já devolve com muita força. Depois o candle 8 ele agride de novo, ele tenta romper, não consegue. E é exatamente aqui que eu faço a minha operação. Eu postei ela lá no Instagram, tá? Enquanto eu estava posicionado. Eu fiz uma compra aqui na vantagem, deixei meu stop técnico. E aí o mercado ele vem, anda, eu faço minha parcial, protejo o meu stop no zero, tá? E a princípio, eu estava tentando buscar, eu até compartilhei lá, uma operação que me desse aí 3 para um, que era 50 pontos e o alvo estava mais ou menos aqui nessa região. Só que aí quando eu vi essa barrona muito grande aqui chegando perto do alvo, eu decidi alongar o meu alvo, né? E aí eu coloquei em 67 pontos, que era 4 para um, um pouco mais de 4 para um, e eu peguei todo esse movimento de alta, pessoal, sai mais ou menos nessa região aqui. O mercado ele até trava, né, a primeiro momento, só que depois ele engrena uma tendência bem forte, eu zero a minha operação aqui com mais de 4 para um. E essa leitura que eu utilizei aqui, pessoal, eu utilizo ela praticamente todos os dias. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos, pessoal, ter uma leitura certa do preço, uma leitura correta, porém uma leitura objetiva. Não adianta eu ter uma leitura do preço de uma forma hoje, amanhã de outra forma, depois de amanhã de outra forma. Eu preciso ter a mesma leitura, porque isso vai fazer com que eu consiga pegar os mesmos trades que eu sempre pego. Então, a semelhança nas operações que eu abro é muito grande, pessoal. É uma operação de teste de mínima, uma operação de teste de máxima, uma operação de pullback. Então, o padrão ele se repete. E quando você sabe o que você está fazendo, por isso que eu falo, já experimentou operar o price action da forma correta? Muitas pessoas chegam até mim e falam, não, mas eu sei operar o price action, eu já sei gatilho, isso, aquilo. Pô, tá dando certo? Não, não tá dando certo. Então você não sabe, né? Se o negócio estivesse dando certo é porque você estava no caminho correto. Os resultados eles não mentem, pessoal. Então se você está ganhando dinheiro, não tem como contestar o seu método, né? É igual eu falo, tem aquele ditado, né?
podem contestar os meus métodos, mas não os meus resultados. Então você pode operar da forma que você quiser, com o gráfico que você quiser. Se você estiver tendo resultado, ninguém pode contestar o seu método. Agora, se você opera de uma forma e você não consegue ter resultado, pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí fica claro que existe um padrão, que existe uma forma de ler o gráfico. Não é algo, pessoal, aleatório. Se fosse assim, realmente ninguém conseguiria ter resultado, tá? Eu opero, pessoal, da mesma forma todos os dias e os meus trades eles têm uma semelhança muito grande entre eles, né? Muitos se parecem. É um teste de mínimo, igual eu peguei, é um teste de máximo, é um pullback, é uma quebra de estrutura, enfim. Os padrões eles se repetem. E quando você tem um padrão definido, e lógico, muitas pessoas acham que sabe operar. Por quê? Porque às vezes ela acerta um trade ali operando com gatilho. Mas eu tenho aquele negócio lá, né? A sorte de principiante. Muitas pessoas também, às vezes, elas estão numa maré de sorte muito grande. O mercado ele está muito direcional, a pessoa fica acertando. E nem sempre acertar quer dizer que está certo o trade, né? Você acertar uma operação quer dizer que você entrou correto, né? Já aconteceu muitas vezes de eu tomar stop entrando certo. Já aconteceu muito. E lá atrás já aconteceu muito eu acertar um trade entrando errado. Isso é o pior, porque isso às vezes faz com que eu repita o mesmo erro, né, que eu cometi e eu continue tomando stop. Então, pessoal, é hora de vocês começarem a definir um operacional objetivo. Eu vejo que o grande problema hoje no day trade está na subjetividade. Muitas pessoas elas operam de forma subjetiva, não tem um padrão operacional. E principalmente quem é meu aluno, quem já fez minha mentoria, sabe que nós temos um padrão para operar, porque as operações elas são quase que unânimes. Por exemplo, essa operação de hoje, né, de teste de mínimo. Os grupos de mentoria, pessoal, a maioria explodindo lá de mensagem, pessoal que pegou 20 pontos, outro que pegou 15, outro que pegou 30, outro que pegou 35. Então eu percebo isso, tá, entre os meus alunos, que é meio que unânime, né? Não acontece, por exemplo, fulano pegou esse trade aqui, fulano fez uma compra, ciclano fez uma venda, o outro fez uma compra em outro ponto, o outro fez uma venda em outro ponto. Isso na maioria das vezes não acontece, eu percebo isso na prática. Eu vejo que os trades eles têm uma confluência muito grande, né, entre os alunos. Isso mostra que o quê? Existe sim uma forma de deixar a leitura objetiva. Então, o que eu tenho para passar para vocês é, se você ainda se vê em uma forma muito subjetiva de operar o price action, alguma coisa pode estar errada, porque tem como sim objetivar o trade, tá? Eu falo isso com muita propriedade porque desde que eu trabalho, né, com conteúdo educacional, que eu ensino, que eu dou, que eu tenho os meus treinamentos, né, enfim, eu vejo que as pessoas elas têm um padrão muito parecido de operar, né, quem já passou pelo meu treinamento. Então eu posso dizer para vocês com tranquilidade que é super possível a gente objetivar e a gente ter uma leitura objetiva do price action. Mas, como eu sempre falo, você precisa operar da forma certa. Muitas pessoas acham que estão operando certo, mas não está. O que eu faço, Arthur? Você tem duas opções. A primeira opção, acessível a todo mundo, buscar por conteúdo na internet de graça. Né? Tem o meu canal, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E o problema de você estudar aleatoriamente é que você pega conteúdos fora de ordem. Você precisaria ver algo por exemplo, agora e você vai ver isso só lá na frente. E o que você precisava ver lá na frente você está vendo agora. Então isso pode causar uma certa bagunça na sua cabeça. Ou então com treinamentos, né? E aí eu sempre falo, avalie muito bem quem você quer fazer, né? O mentor e tudo mais, siga ele e veja se ele faz na prática aquilo que ele ensina. Porque eu vejo que muitas pessoas ensinam, mas não fazem na prática, né? E eu estou sempre mostrando ali, principalmente no meu Instagram, todas as minhas operações em cima daquilo que eu ensino, tá? Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês. Foquem, aperfeiçoem o price action de vocês, tentem objetivar, que eu tenho certeza que os resultados vêm, tá certo? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.